Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo Borges de Amorim. Imagino que vocês já devem ter ouvido bastante sobre aquecimento global, mudança do clima e mudanças climáticas. O objetivo dessa aula é apresentar para vocês as principais evidências científicas de que estamos vivendo um aquecimento do sistema terrestre e que nós, seres humanos, somos a principal causa. Ao longo da minha fala, eu vou trazer 3 perguntas-chave que eu espero que vocês sejam capazes de responder. A primeira é: o planeta está aquecendo? A segunda: o aquecimento global é antrópico? E a terceira é: quais são as causas? Vamos lá? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta: o planeta está aquecendo? Para a gente saber isso, vamos olhar aí os dados, né? A gente já monitora aí a Terra há um bom tempo. E eu gostaria de iniciar com esse vídeo da NASA, onde eles mostram a variação da anomalia da temperatura global de 1880 até 2019. Essas estimativas são com base na interpolação de dados observacionais, e a anomalia é a diferença entre a média de 5 anos e o período de referência de 1951 a 1980. A cor azul representa temperaturas menores do que o período de referência, e a cor vermelha representa temperaturas maiores que a referência. Agora, observem o que acontece com a temperatura global nos últimos 30 anos. Vocês veem na década de 30, bastante azul, década de 50, e quando vai chegando a década de 80, a gente vê uma predominância da cor amarela e vermelha, e aí até os dias de hoje. Então, o que vocês viram que o planeta basicamente está aquecendo, segundo a NASA, mas não é apenas a NASA que está mostrando o aquecimento. Existem também diversos outros centros de pesquisa renomados que mostram a mesma coisa. Nesse gráfico, a gente vê a anomalia da temperatura global desde 1880 até os dias de hoje. E aqui a gente está mostrando não só a estimativa da NASA, que está em vermelho, mas também do Berkeley Earth, da Agência Meteorológica Japonesa, da NOAA, em verde, e do Met Office, em azul. E se vocês olham aqui, eles usam dados independentes, tá? Existem algumas pequenas diferenças, se vocês olharem assim minuciosamente, mas o sinal é claro, o planeta está aquecendo. Então, quando alguém fizer essa pergunta para você, se o planeta está aquecendo, a resposta é simples, sim. Agora, será que o aquecimento é antrópico, ou seja, humano? Bom, existem 5 fatores que podem influenciar significativamente a temperatura da Terra. Então, podem ser variações na quantidade de energia que o Sol emite, variações na órbita terrestre, variações da ocorrência de erupções vulcânicas, variações naturais que são inerentes ao sistema terrestre e, por último, o efeito estufa, né? E desses 5 fatores aqui, o único que o ser humano pode, digamos assim, modificar é o efeito estufa. Agora vamos olhar um a um e ver como que cada um desses fatores influencia a temperatura da Terra e também verificar o que tem acontecido com esses 5 fatores nos últimos 150 anos. O Sol é a principal fonte de energia para a Terra. Desde a invenção do telescópio, nós humanos observamos o Sol e registramos o número de manchas solares. As manchas solares elas são um proxy, um indicador de atividade solar, ou seja, de quanto de energia que o Sol produz e que chega até a Terra. Esse gráfico aqui ilustra o número de manchas solares desde o século XVII. É interessante notar que é possível identificar aqui um ciclo, o ciclo de 11 anos.
Há décadas, o Sol é monitorado 24 horas e dá para prever quando iremos entrar no novo ciclo. Inclusive, esse ano, a NASA anunciou que estamos saindo de um mínimo solar e entrando em um novo ciclo de 11 anos. Agora, como que a variação de atividade solar influencia a temperatura global? Esse gráfico aqui, ele ilustra o quanto a variação solar afetou a temperatura terrestre desde 1880. Ou seja, aqui podemos ver a sensibilidade da temperatura global frente às variações da atividade solar. E, de fato, as variações solares afetaram muito pouco a temperatura global, né? Se vocês olham aqui no eixo vertical, a variação ela não passa de 0,1 grau centígrado. Segundo fator, órbita. Bom, a Terra gira em torno do Sol. Logo, variações na distância entre o Sol e a Terra e variações na inclinação da Terra afetam a quantidade e também a distribuição de energia solar no sistema terrestre. Sabemos que existem 3 variações orbitais. Variação na excentricidade orbital, aqui no lado esquerdo. Variação na inclinação do eixo terrestre, aqui no meio. E uma variação na precessão dos equinócios. É importante ressaltar que esses ciclos demoram milhares de anos. A excentricidade, por exemplo, leva 100 mil anos. A inclinação são aproximadamente 40 mil anos de ciclo e a precessão leva 26 mil anos para completar um ciclo. Esses ciclos são muito bem conhecidos e foram calculados por Milankovitch há 100 anos atrás. Se vocês quiserem saber mais sobre os ciclos de Milankovitch, entra no link que eu vou disponibilizar aqui. Essas variações orbitais, ou ciclos de Milankovitch, são, na verdade, os principais responsáveis pelas eras glaciais e interglaciais. Então, basicamente é o seguinte, uma determinada combinação entre precessão axial, inclinação e principalmente excentricidade orbital pode desencadear tanto um esfriamento, ou seja, entrar numa era glacial, quanto também um aquecimento da Terra, entrando assim no interglacial. Aqui em cima, nessa barra azul, vocês podem ver aqui como que foi a Terra nos últimos 300 mil anos. E, basicamente, a gente tem uma predominância de períodos glaciais, aí, de mais ou menos 100 mil anos. E dependendo da combinação desses 3 fatores orbitais, pode desencadear um interglacial e também depois pode acabar gerando um glacial. A era que vivemos hoje, o Holoceno, é um interglacial que já dura 12 mil anos. Agora, como as variações orbitais são previsíveis, estudos concluem que esse interglacial deve durar pelo menos 30 mil anos, ou seja, deve durar mais 30 mil anos para que esteja uma combinação dos 3 ciclos de Milankovitch para poder desencadear uma era do gelo. Então, pelo menos para os próximos 15 mil anos, a gente não precisa se preocupar com uma era do gelo. Agora, o que está acontecendo? A escala temporal dos ciclos de Milankovitch é da ordem de milhares de anos. Não existe nenhuma variação na órbita terrestre nos últimos 150 anos que justifique o aquecimento global observado nas últimas décadas. Terceiro fator, atividades vulcânicas. Como que os vulcões influenciam a temperatura da Terra? Bom, de forma geral, os vulcões esfriam a Terra. Os vulcões emitem aerosóis e CO2. Os aerosóis refletem os raios solares de volta para o espaço, impedindo que os raios solares entrem e aqueçam a Terra. Os vulcões também emitem CO2, o que causaria aquecimento. No entanto, o poder de esfriamento é muito superior ao de aquecimento. Então, no balanço geral energético, os vulcões mais esfriam a Terra do que aquecem. E aqui nessa figura, eu mostro a sensibilidade da temperatura terrestre às atividades vulcânicas. Então, note que a temperatura global diminuiu quando houveram grandes erupções. Por exemplo, aqui, Krakatau,
Santa Maria, El Chicón, Pinatubo. No entanto, essa diminuição não chegou a mais que 0,2 graus Celsius. E ela se estabiliza alguns anos depois. Agora, é importante ressaltar que não existe nenhuma tendência de diminuição de atividades vulcânicas nos últimos 130 anos que justifique o aquecimento global observado nas últimas décadas. Bom, quarto fator, variações naturais de temperatura. A variabilidade interna é a variabilidade devido aos processos naturais do sistema terrestre. Como vocês devem saber, 70% do planeta é coberto por água. A água, os oceanos, né? A água troca calor com a atmosfera numa velocidade mais lenta do que as superfícies sólidas. Essa distribuição irregular de troca de calor ao longo do globo, influenciada pela rotação da Terra e as épocas do ano, causam variações de temperatura em várias escalas de tempo. Então, imagine agora que você tem 70% da superfície da Terra que troca calor com a atmosfera nessa velocidade. E outros 30% nessa velocidade. Então, é essa bagunça toda que vocês estão vendo nesse gráfico, né? Em alguns momentos, os picos se encontram, podendo causar aumentos ou diminuições significativas na temperatura global. E assim, o fenômeno mais conhecido que representa essa variabilidade natural é o El Niño, né, o qual ocorre aí a cada 2 ou 7 anos. E agora, o que está acontecendo? Bom, a figura mostra que as variações naturais não têm tendência, e nem deveriam, e por isso não são responsáveis pelo aquecimento global observado nas últimas décadas. A variabilidade interna pode aumentar ou reduzir a temperatura terrestre em até 0,2 graus centígrados. Quinto e último fator, o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural de retenção de calor na Terra. A nossa atmosfera ela é cheia de gases. E, basicamente, a interação dos gases com a radiação eletromagnética ela é regida por uma propriedade física, onde, dependendo do comprimento de onda da radiação eletromagnética, a molécula pode ser transparente, pode refletir ou pode absorver essa radiação. O Sol emite radiação ultravioleta, ou seja, radiação eletromagnética de onda curta. Curta porque ela é mais curta que a luz visível. No caso do ultravioleta, as moléculas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, elas são transparentes. Ou seja, a radiação solar consegue penetrar a atmosfera e chegar até a superfície terrestre sem interferência. Então, a superfície terrestre absorve essa energia e emite de volta na forma de infravermelho, ou seja, em outras palavras, na forma de calor. O infravermelho é uma radiação eletromagnética de onda longa, ou seja, mais longa que a luz visível. Nesse caso, as moléculas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso interagem com a radiação infravermelho. E aí, nesse caso, essas moléculas absorvem a radiação infravermelho e emitem de volta em uma direção aleatória. E aí, daí, grande parte dessa radiação que é emitida de volta, ela volta para a Terra, causando uma retenção de calor. Ou seja, os chamados gases do efeito estufa não interagem com a radiação ultravioleta do Sol, mas sim interagem com a radiação infravermelho, que é quando a Terra aquece. Se você tem mais desses gases na atmosfera, isso significa que mais energia será retida na Terra e, consequentemente, gerará um desequilíbrio no balanço energético. Agora, o que está acontecendo com os gases de efeito estufa? Bom, testemunhos de gelo mostram que os níveis de CO2 na atmosfera são os maiores em pelo menos 800 mil anos. Essa figura aqui, ela mostra
que houve um enorme aumento das concentrações de CO2 desde 1950. Hoje a gente já está a 412 ppm. Quer dizer, é quase 2/3 a mais do que a gente estava acostumado há 100 mil anos atrás. Nesse gráfico aqui, é possível ver que não só o CO2 aumentou significativamente nos últimos 50 anos, mas também o metano, em azul, e o óxido nitroso. Bom, agora vamos tentar analisar como que seria a Terra se não houvessem seres humanos e como que seria a Terra com os seres humanos. Esse gráfico aqui mostra o resultado de rodadas históricas de modelos climáticos. Em verde, temos as saídas dos modelos quando estes consideram apenas os fatores naturais, ou seja, os cientistas rodam o modelo de clima sem o ser humano. Em azul, é a saída dos modelos quando considera os fatores naturais e os fatores humanos, ou seja, o modelo com o ser humano. A linha preta são as observações, ou seja, o real, o que aconteceu. Então, aqui nesse gráfico é muito fácil de notar que os modelos que consideram fatores humanos são muito mais consistentes com as observações do que os modelos que consideram apenas os fatores naturais. Em outras palavras, os fatores naturais, por si só, não explicam o aumento de temperatura observado nos últimos 50 anos. Esse gráfico mostra a influência humana na temperatura terrestre. Desde o final do século XIX, nós humanos fomos responsáveis pelo aumento de 0,8 graus Celsius. Esse gráfico é de 2013, tá? E hoje já se estima que as ações antrópicas aumentaram em 1 grau Celsius a temperatura terrestre desde o período pré-industrial. Isso pode parecer pouco no nosso dia a dia, mas para uma média global é muita coisa. Em termos de retenção de calor, retenção de energia, isso é equivalente à explosão de 4 bombas de Hiroshima por segundo. Além disso, esse desequilíbrio no balanço energético gera perturbações significativas no clima global, mudando padrões de chuva, temperatura, umidade, ventos e muitos outros. Bom, aí vem a pergunta: o aquecimento global é antrópico? Como eu mostrei para vocês, todos os fatores naturais, ou seja, não humanos, são muito bem conhecidos e muito bem monitorados. E nenhum deles explica o aumento de temperatura observado nos últimos 50 anos. Então, se alguém perguntar para vocês se o aquecimento global é antrópico, a resposta é sim. E quem está dizendo isso não sou eu, nem 2, nem 10, nem 30 estudos. São, na verdade, pelo menos 4.000 estudos que, através de diferentes formas, mostraram que o planeta está aquecendo e que nós, humanos, somos a principal causa. Isso mesmo, 4.000 estudos. John Cook, nesse estudo aqui, ele fez uma meta-análise de vários estudos que investigavam a influência humana no sistema terrestre e também ele verificou com esses autores o que eles achavam disso. E basicamente ele mostrou que 97% dos especialistas em clima que publicam nesse assunto concordam que o aquecimento global é antrópico. E esse nível de consenso científico é basicamente o mesmo nível de consenso científico na área de biomédicas, né, para a questão do tabaco aumentar as chances de causar câncer. Agora vamos lá. Quais são as causas? Bom, esse gráfico aqui mostra o quanto que o balanço energético é afetado por atividades antrópicas. Nesse caso aqui, o balanço energético é representado por forçante radiativo, em watts por metro quadrado. Aqui vocês podem ver em vermelho, são aquelas contribuições que aquecem a Terra, e em azul são aquelas que esfriam a Terra. Então aqui em cima é fácil de perceber que as emissões de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso são os principais responsáveis por aquecimento.
enquanto que as emissões de aerosóis esfriam a Terra, aqui em azul. No entanto, no balanço geral, que é representado por essa barra amarela aqui, as atividades humanas fazem com que mais energia seja retida no sistema terrestre. E aí é interessante de ver que a variação solar é praticamente negligível quando comparada com as atividades antrópicas, que é aqui essa barrinha aqui embaixo. Bom, como eu disse anteriormente, as causas são as emissões de gases de efeito estufa, e essas emissões são basicamente provenientes principalmente da geração de energia elétrica e de sistemas de calefação, 25%. 25% é devido a atividades agropecuárias, 21% é devido à produção industrial e 14% devido aos transportes. Bom, recapitulando, o planeta está aquecendo, nenhum fator natural explica o aquecimento, e as emissões humanas de gases de efeito estufa são a principal causa desse aquecimento. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no final da semana para tirar as dúvidas. Tchau e boa semana!